Vamos lá então para a aula de hoje sobre o Renascimento. E aí começa desse jeito. As mudanças ocorridas na Baixa Idade Média, o aumento do comércio, a criação das universidades, o fortalecimento do poder dos reis, etc., junto com as crises do século XIV, a guerra, a fome, revoltas camponesas e assim por diante, transformaram profundamente a sociedade europeia. Esses assuntos aí que a gente vinha estudando até aqui, né? Era isso que a gente estava estudando até aqui. Chegava o fim o período da história conhecido como Idade Média, a Idade do Meio. Iniciava-se o período chamado de Renascimento, também conhecido como Idade Moderna. E nós vamos falar mais aí sobre o Renascimento já já. Na Europa medieval, como a gente viu, era a Igreja Católica que administrava a educação, seja nas escolas ou nas universidades. As escolas geralmente elas estavam ligadas à Igreja Católica. Fossem na própria igreja, a escola fosse na própria igreja ou nos mosteiros, ainda assim eram membros da Igreja Católica que administravam a educação. Então a igreja tinha o monopólio não só da fé, mas também da educação das pessoas, o que era a verdade. E para a igreja, então, a única maneira de entender a existência era através da fé e da religião. Assim defendiam que a verdade estava na palavra de Deus, na Bíblia. Para entender a realidade, para entender o mundo, para entender a existência, você tinha que procurar esse entendimento na Bíblia, segundo a Igreja Católica, segundo o pensamento medieval. Com as transformações da Baixa Idade Média, citadas anteriormente, essa visão do mundo regrada pela fé ela já não era suficiente, certo? Ela já não explicava tudo aquilo que estava acontecendo, né? E aí nos séculos 14 e 15, 1300, 1400 e pouquinho, na Itália principalmente, não vai ser só ali, mas vai ser ali que vai começar e vai ser ali que vai ser mais forte, vai surgir essa nova forma de pensar, que é o Renascimento, que pretendia fazer renascer os valores da cultura greco-romana, da Antiguidade Clássica. Para os renascentistas, essa cultura greco-romana era o modelo da sociedade. Os gregos e os romanos, eles encontraram a melhor maneira de se viver aqui na Terra. E aí os renascentistas aqui, eles queriam trazer de volta esses valores aí, da cultura greco-romana, que vocês devem ter estudado lá no sexto ano. Enfim, o termo Renascimento, então, ele foi usado pelos próprios homens do período, algo muito raro na história, já que os nomes dos períodos geralmente são dados muito depois de eles terem terminado. O pessoal que vivia na Idade Média não dizia que eles eram da Idade Média, certo? Ou medievalistas, eles eram contemporâneos. A única exceção aqui vai ser o pessoal do Renascimento. Os renascentistas vão dizer, não, nós estamos passando por um período de renascimento da cultura greco-romana. Eles vão falar isso 500 anos atrás, certo? A gente, hoje em dia, 2020, a gente só usa um termo que foi inventado pelos próprios homens aí do Renascimento. Esse termo, porém, renascimento, ele tem alguns problemas. Primeiro, para os renascentistas, a Idade Média teria sido um período de atraso, uma Idade das Trevas. Inclusive esse termo, Idade das Trevas, para se referir à Idade Média, foi usado durante muito tempo, faz pouco tempo que não se usa mais. Aí hoje em dia a gente usa Idade Média, mas não usa mais Idade das Trevas, onde as pessoas, segundo esses renascentistas, viviam na escuridão da ignorância. Mas essa ideia é errada, pois muito da cultura greco-romana, admirada pelos renascentistas, sobreviveu em vários campos da cultura medieval, na literatura, na filosofia, no direito, na medicina. Tudo isso foi pegado lá dos gregos e dos romanos e foi usado durante o período, e muito usado inclusive pela Igreja Católica. Inclusive a ideia de que a Terra é o centro do universo, ela não foi uma ideia inventada pela Igreja Católica. Ela já era usada lá pelos gregos. O Aristóteles, por exemplo, que era um filósofo muito importante, que vocês vão ouvir falar desse cara muitas vezes aí pra frente, principalmente no ensino médio, né? Aristóteles, ele já dizia que a Terra era o centro do mundo. E o Aristóteles viveu 400 anos antes de Jesus Cristo nascer, certo? Então muito dessa cultura greco-romana sobreviveu na Idade Média. Então a Idade Média não foi uma idade das trevas, uma idade da escuridão, da ignorância. Foi só uma idade diferente, com uma cultura diferente daquela dos renascentistas. Segundo ponto, que é um problema usar essa ideia de renascimento. Apesar de querer fazer renascer, e daí o nome do período, a cultura greco-romana,
O que os renascentistas conseguiram através da sua inspiração na antiguidade foi a criação de algo novo, que não era igual a essa antiguidade, mas refletia a sociedade do fim da Idade Média. Então muita coisa do pensamento cristão, principalmente, vai se manter junto do pensamento dos renascentistas. Lembrando que essa antiguidade clássica greco-romana não era uma antiguidade cristã, era uma antiguidade pagã. E muito desse paganismo, como é que eu posso explicar? Desse pensamento fora da Igreja Católica, antes da própria existência da Igreja Católica, ele vai se refletir muito nas artes, inclusive, né? Muitas obras de arte eles vão usar como temas os deuses gregos, por exemplo, que não é o deus cristão. Enfim, então os renascentistas eles não vão conseguir fazer renascer a cultura greco-romana, mas eles vão criar algo novo que misturava as duas coisas, a cultura greco-romana e o pensamento cristão da Idade Média. O humanismo, então, foi um movimento intelectual que surgiu na Itália. O humanismo seguia caminhos diferentes do pensamento medieval, na tentativa de tentar entender a existência. Enquanto a igreja pregava que a fé e a religião eram os caminhos do conhecimento, os humanistas defendiam o uso da razão, do raciocínio lógico, da investigação e da observação da natureza e da crítica. Os renascentistas eles não aceitavam que uma coisa fosse real só porque as pessoas acreditavam que ela era real. O exemplo aí da Terra plana, por exemplo. Mas aqui na Bíblia diz que a Terra é plana, mas só ali que diz, certo? Então eu tenho que acreditar porque só aqui isso está aparecendo? Não. Segundo os renascentistas, eu tenho que ir lá, eu tenho que medir, eu tenho que observar. A matemática vai ser muito importante aqui no período do Renascimento, porque eles vão começar a medir a realidade, né? E aí, mais pra frente vai ter um exemplo aí. Da teoria heliocêntrica, certo? O Copérnico vai falar assim, olha, mas se a Terra é redonda, se a Terra é o centro do universo, não explica tudo que acontece aqui no universo. Porque eu tô fazendo as contas aqui, não sei que conta que ele fez, né? Fazendo as contas aqui não explica. Tem que ser uma outra explicação, certo? Então, as explicações do humanismo, e é isso que eu quero que vocês lembrem, as explicações do humanismo, elas vão ser feitas a partir da observação da natureza. Da observação e da medição da natureza, certo? Não adianta você acreditar que uma coisa é verdade, certo? Você acreditar que uma coisa é verdade não faz dela verdade. Você tem que provar que aquilo é realidade, tá? Você pode pensar aí que a Terra é plana, por exemplo, mas no fim do dia ela continua redondinha. Não bem redondinha, mas enfim, vocês entenderam. Enquanto os religiosos buscavam uma vida mais contemplativa e submissa, os humanistas buscavam uma vida mais ativa e inventiva, tentando aproveitar a vida enquanto estavam nesse mundo e não simplesmente aguardar pelo paraíso para começar a viver. Isso é muito comum no pensamento cristão, que é que não tem o que fazer, né? Se Deus quiser, Deus resolve, se Deus não quiser, Deus não resolve. Então eu aqui não posso fazer nada, é tudo uma decisão de Deus. Os humanistas vão dizer assim, não, a gente tem que mudar essa realidade. A gente pode fazer coisas, a gente pode inventar umas coisas diferentes, a gente pode, por exemplo, começar a aumentar o nosso controle a respeito da natureza, né, com as tecnologias, é o que a gente faz hoje em dia, certo? A gente usa as tecnologias para controlar a natureza, controlar os rios, fazer barragens, essas coisas, né? Aqui os medievais vão dizer que isso não deveria ser feito. Mas tem uma doença aí, né? Olha só, né? Tem uma doença aí. Se Deus quiser, Deus vai resolver essa doença. Não tem nada que a gente possa fazer. Do pensamento humanista, usando esse exemplo que eu usei agora, a gente pode ver os dois fatores. Primeiro, o pensamento humanista seria esse dos médicos, por exemplo, que estão lá buscando uma cura, certo? Eles estão procurando, eles estão pesquisando, eles estão estudando, eles estão tentando inventar uma cura para o coronavírus, certo? No pensamento medieval, religioso, ao invés de você procurar uma cura, você só aceita o que acontecer. Mas morreu. Mas Deus quis assim, certo? Olha só, a gripe sumiu. Deus quis assim. Então você só espera e reza e espera que funcione. Esse é o pensamento medieval. O pensamento humanista, buscar uma solução para o problema. O pensamento medieval, esperar que Deus resolva o problema. Muito mais simples, né? O pensamento medieval também era teocêntrico, Deus no centro do universo. Já os humanistas defendiam um modelo de vida antropocêntrico, o ser humano
como centro e como medida de todas as coisas, por isso chamado de humanismo. Tá? As palavras do poeta William Shakespeare na obra Hamlet exemplificam essa nova visão do ser humano, o ser humano como centro do universo. Que obra-prima o homem, quão nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e admirável na forma e nos movimentos, nos atos, quão semelhante aos anjos, na apreensão, como se aproxima dos deuses, adorno do mundo, modelo das criaturas. Olha só o ser humano como ele é maravilhoso. E o Shakespeare, o Shakespeare era um renascentista, certo? E ele vai colocar o ser humano na altura dos anjos, na altura dos deuses, no mesmo nível. Né? O ser humano ele é maravilhoso e tudo ele pode através do pensamento racional, através do uso da razão, do pensamento lógico, através do uso das ciências, tudo pode o ser humano. E aí, seguindo lá, o material que mandei na outra semana, nós temos o espírito científico. E ele vai dessa maneira. Através da observação da natureza, do cálculo e do método científico, os renascentistas fizeram várias descobertas e inovaram o pensamento da época. Só um destaque aqui, essa ideia de método científico. O que é isso? É uma forma de você fazer a pesquisa que duas pessoas, por exemplo, eu aqui e vocês aí, possam fazer o mesmo processo de experiência, a mesma experiência, eu e vocês fazemos a mesma experiência em dois lugares totalmente diferentes e chegamos ao mesmo resultado. Isso que é um método científico, ele pode ser reproduzido, não é algo que você faz uma vez e deu certo só aquela uma vez e depois é isso, é verdade. Então o método científico, por isso que as vacinas, por exemplo, mas por que eles precisam testar tanto? Para ter certeza que ela funciona, certo? Então eles não podem simplesmente fazer, funcionou uma vez, opa, então vai funcionar todas as outras vezes. Não, eles vão testando várias vezes. Isso é um método científico, é um processo do qual, através da repetição, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que fizer aquele mesmo processo, vai chegar ao mesmo resultado. Isso é um método científico, certo? E aí os renascentistas, através desse método científico, fizeram várias descobertas e inovaram o pensamento da época. Alguns principais pensadores foram Nicolau Copérnico, um astrônomo polonês que desafiou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja Católica. Segundo o Copérnico, o movimento dos planetas que nós vemos aqui na Terra é um movimento aparente, parece que é o Sol que gira e não a Terra, certo? Então quando a gente olha lá para o céu, quando a gente olha para a Lua, quando a gente vê o Sol lá, parece que é o Sol, parece que é a Lua que está girando ao redor da Terra. A Lua gira ao redor da Terra, né? Mas parece que é o Sol que está girando ao redor da Terra e não a Terra que está girando ao redor do Sol. Por isso que ele chama isso de movimento aparente. Parece, mas não é, certo? A Terra está girando e o Sol está lá paradinho, mais ou menos. O movimento real, porém, é o da Terra e dos outros astros, dos outros planetas ao redor do Sol. E o Copérnico chegou a essa conclusão através de diversos cálculos e medições celestes. Não foi do dia para a noite que ele chegou a essa conclusão, certo? Ele fez os estudos dele lá e ele percebeu que era o Sol que ficava parado e a Terra que girava. Aí tá numa rua movimentada. Outro que nós temos aí é o Johannes Kepler, que também foi um astrônomo e um matemático alemão. Ele descobriu que os planetas fazem órbitas elípticas e não circulares. Como assim elípticas? Quer dizer, como é que eu vou fazer para exemplificar isso aqui? Poxa, bom, vamos ver. Digamos que aqui nós temos o Sol, certo? Temos o Sol aqui, meu nariz é o Sol, certo? E isso aqui é uma órbita. Segundo o pensamento do Aristóteles, a órbita dos planetas ela era redondinha, perfeita, 360 graus, certo? Perfeito, porque segundo Aristóteles, os planetas lá fora eles eram todos perfeitos. Então eles tinham superfícies lisinhas, o que foi provado contrário, depois o Galileu vai ver, né? Vai olhar para a Lua lá e vai ver que a Lua não é lisinha, né? Ela tem as crateras lá, os buracos, as montanhas e não sei o que lá, que vocês talvez já tenham visto em algum desenho até, aparece. E ele vai dizer que a órbita dos planetas, os planetas giram ao redor da Terra de maneira perfeita. O Kepler vai dizer, não é circular, é elíptico, ela é mais
esticadinha, digamos assim, certo? Por isso que a Terra tem as suas estações do ano. No verão, por exemplo, a Terra está mais próxima do Sol, certo? Ela está mais próxima do Sol. E no inverno, ela está mais distante do Sol. Verão, inverno, assim ó, melhor. Verão, então, mais perto do Sol aqui. Inverno, mais longe do Sol. Por isso, até mais frio. A parte, né? Ela ainda é meio tortinha assim, ó, né? Então, o inverno fica mais longe aqui do Sol e o verão fica mais perto do Sol. Então, é elíptico, não é perfeito. Esse é o que vocês têm que entender aqui. Pô, esse exemplo ficou difícil. Se pudesse fazer um desenho aqui, facilitava um pouco, né? Mas enfim. Então, o Johannes Kepler vai provar que as órbitas dos planetas, certo? Elas não são perfeitas. Elas não são círculos perfeitos. Elas são elípticas, tá? Muda um pouquinho aí. Enfim. E aí o Galileu, astrônomo, matemático, filósofo italiano, esse aí vocês também vão ouvir várias vezes, né? Ele descobriu descobriu as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus, o tamanho da Via Láctea e do Sistema Solar, entre muitas outras descobertas, como eu disse, né? Foi ele também lá provou que a Lua não era perfeita, tinha as suas crateras, as suas montanhas e não sei o que, né? E a partir das suas observações ele também confirmou a teoria heliocêntrica desenvolvida pelo Copérnico. Então ele confirmou que a Terra não é o centro do universo, mas o Sol é o centro da nossa Via Láctea, certo? E que possuem vários outros sistemas solares, mas no nosso sistema solar o Sol é o centro e a Terra é o terceiro planeta, apenas. Né? A Terra não é o centro do nosso universo. E por último, para terminar essa aula, nós temos a difusão de novas ideias. Até a metade do século XV, os livros eram escritos à mão, manuscritos, certo? Pelos monges copistas, principalmente, que vocês viram lá, inclusive, em ensino religioso. Então os monges eles tinham que copiar palavra por palavra dos livros. Assim, os livros eram em menor número, mais caros, e no geral ficavam nas bibliotecas dos mosteiros que poucos tinham acesso. Aquela ideia do monopólio da educação. O conhecimento não é para todo mundo, é só para umas poucas pessoas. Isso começa a mudar a partir de 1450 com a invenção da prensa de Gutenberg, inventada pelo alemão Johannes Gutenberg. A prensa funcionava mais ou menos assim. Se colocava as letras em uma placa de chumbo, então fazia meio que um quebra-cabeça, né? Pegava uma placa de chumbo e iam colocando as letrinhas, certo? Para formar as palavras, certo? Então se colocava ali as letras, tipo aquele joguinho infantil lá que tem as letrinhas assim que você vai montando as palavras. Cada página, então, era montada letra por letra. Você pegava a chapa de chumbo lá. Aí você montava a página, letra por letra, vírgula, ponto, tudo você colocava ali. E aí, depois de montada a página, você molhava essa página na tinta e prensava ela no papel. Por isso, prensa, certo? Então, era assim que funcionava. O processo facilitou a impressão de livros e, consequentemente, a sua popularização. Depois do momento que você fazia uma página, você podia imprimir várias páginas iguais, certo? Então, se você queria fazer um livro lá com 200 edições, 200 livros iguais, você fazia. O livro tinha 100 páginas. Então, você queria fazer 200 livros dessas 100 páginas, você montava as 100 páginas e depois você só imprimia ele na página em 200 folhas diferentes, certo? O processo então facilitou a impressão dos livros, o que popularizou. Mais gente tinha acesso a livros agora. Apesar de todas essas inovações nas tecnologias e nas formas de pensamento que a gente estava vendo até agora, ainda era difícil e bastante perigoso divulgar essas novas ideias. Muitas dessas inovações do pensamento iam contra as verdades da Igreja Católica, como a ideia do heliocentrismo e do geocentrismo. Quando os caras começaram a falar lá que a Terra não era o centro do universo, isso aí incomodou um pouco a Igreja. Vários pensadores da época foram excomungados, expulsos da Igreja Católica. Outros foram perseguidos, outros ainda foram torturados pela Inquisição. E alguns, inclusive, foram condenados à morte, como o Giordano Bruno e o Miguel de Cervé. O Giordano Bruno defendia que a Terra não era o centro do universo. E queimaram ele na fogueira. Apesar do esforço da Igreja, porém, as novas ideias não podiam ser contidas. E com o tempo, o número de novas ideias e a divulgação só aumentou. E aí o Renascimento é a base da nossa sociedade hoje em dia. Ela lança os alicerces da nossa sociedade hoje em dia. O pensamento racional, essa postura ativa perante a sociedade, isso são coisas que vieram lá do Renascimento. A gente não fica esperando que as soluções apareçam.
O ser humano vai atrás das soluções. Mesmo que vocês aí não vão atrás das soluções, alguém está indo. No exemplo que eu usei lá do corona, por exemplo. Mesmo que vocês não estejam procurando uma cura para esse vírus, tem muita gente que está procurando. E isso faz parte dessa postura ativa perante a sociedade, que vai surgir aqui no Renascimento. Enfim. Alguns destaques aí que eu quero fazer. Primeiro, o Renascimento, então, ele foi diferente em cada lugar. Ele ocorreu em basicamente toda a Europa, mas ele foi diferente em cada lugar, certo? Em alguns eles criticavam, por exemplo, abertamente o cristianismo, né? Como na Alemanha, por exemplo, criticavam abertamente o cristianismo. Em outros lugares o Renascimento estava ligado precisamente ao cristianismo, como foi em Portugal e na Espanha, onde teve um renascimento da fé daí, certo? Mas também inspirado pelos valores aí do Renascimento. Mais pra frente a gente vai ver, em outros assuntos a gente vai ver mais disso aqui. Os problemas com o termo Renascimento, e esse é um destaque importante, tá? O pessoal do Renascimento não renasceu a cultura greco-romana, criou uma cultura nova, tá? Criou uma cultura nova que misturava o pensamento greco-romano com as ideias cristãs do período medieval. O humanismo e o ser humano como centro da vida, essa postura mais ativa perante a sociedade, não apenas esperar que as soluções apareçam, mas criar essas soluções. Tá? Então o pensamento humanista, o problema com o termo Renascimento, né, criaram algo novo, não fizeram renascer. O humanismo é essa postura mais ativa. A teoria geocêntrica que cai, deixa de existir a teoria geocêntrica com o tempo que ela vai deixar de existir. Ainda tem gente hoje em dia que defende. Os terraplanistas, por exemplo, dizem que a Terra é o centro do universo. Mas a física já explicou que não é. A invenção da prensa, que vai aumentar a divulgação de ideias, vai facilitar com que as ideias sejam divulgadas, aí vai facilitar, vai aumentar o número de pessoas que têm acesso a essas ideias, logo vai ter mais gente pesquisando, aprendendo, estudando, e aí a sociedade vai avançar, as tecnologias vão avançar cada vez mais ligeiro. E ainda o perigo dessas novas ideias para as pessoas que divulgavam elas, principalmente, né, porque elas podiam ser queimadas na fogueira, como os exemplos que eu citei ali, por parte da Igreja Católica, que não queria perder o monopólio da fé e do conhecimento. Tá? Então esses destaques aqui, essas coisas que eu quero que vocês lembrem principalmente.